Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Engenharia e HVAC. Eu sou o João e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o ar-condicionado rooftop. Você conhece esse aparelho? Você já ouviu falar? Se você tem interesse nesse assunto, esse vídeo vai te ajudar bastante. Então vamos lá, para a gente não perder tempo. O que é o rooftop? Bom, o termo rooftop é um termo em inglês que, traduzindo para o nosso idioma, significa telhado ou cobertura. E esse ar-condicionado ele recebe esse nome porque ele é um modelo de ar-condicionado, né, cuja instalação ela vai ser feita em tetos, lajes ou telhados de edifícios, né, de grande porte, ou seja, lojas, galpões, estabelecimentos que sejam, né, muito amplos e que tem uma laje, né, tem um telhado que você vai poder instalar esses equipamentos. Então, o rooftop ele vai ser aplicado, né, única e exclusivamente nesse tipo de situação, onde você tem uma área, um telhado, que você vai poder fazer a instalação desses equipamentos. Certo? Então, vamos lá. Bom, uma característica importante do rooftop, sério, e que vai diferenciar ele de outros modelos de ar-condicionado, né, de grande porte, é que todos os componentes do sistema de refrigeração são integrados em uma única caixa. Ou seja, aqui, por exemplo, eu trouxe uma imagem e dá para perceber que a gente tem aqui, né, uma caixa só, certo? E essa caixa aqui, ela tem o filtro, ela tem o evaporador, tem a seção ventiladora, tem o compressor, tem um condensador. Então, todos os componentes básicos, né, do nosso sistema de refrigeração vão estar integrados em uma única caixa. Então, eu vou ter um único equipamento, certo? Que vai ser instalado na nossa loja, por exemplo. Suponho que eu quero climatizar uma loja. Eu vou ter um único equipamento que vai compreender todos os componentes do sistema de refrigeração. Então, eu vou instalar o rooftop na minha laje e ele vai produzir esse ar, né, esse ar climatizado, e ele vai ser direcionado, né, para o ambiente através de uma rede de dutos. Então, ele fica localizado na parte superior dos edifícios e ele insufla o ar no ambiente através de uma rede de dutos que vai descer pelo telhado, certo? E vai insuflar o ar na loja. Então, perceba que ele é um equipamento bastante simples, bastante compacto. E ele tem uma característica muito importante, que ele, como é instalado no tempo, né, no ambiente externo, ele precisa ser construído com material bastante resistente às ações do tempo, né, aos intempéries, à chuva, sol. Então, esse material de construção do rooftop ele é um material realmente resistente. A gente tem algumas aplicações aí também desse tipo de equipamento, por exemplo, para trabalhar em alto mar. Então, a gente precisa ter aços, né, ou metais aqui que tenha resistência à corrosão, enfim. Então, a gente sempre vai... eles, quando vão fabricar esse equipamento, eles sempre pensam nisso, né, porque esse equipamento ele vai ficar, às vezes, no tempo e ele vai sofrer essas ações mais intensas. E todos os componentes do sistema de refrigeração são embutidos em uma única caixa, e esse ar ele vai ser insuflado aqui no ambiente através dessa rede de dutos, certo? É um equipamento simples, bastante fácil de entender e de fazer também a instalação, certo? Então vamos lá, agora eu vou mostrar uma instalação típica de um rooftop para a gente poder entender mais ou menos. Bom, aqui a gente tem um equipamento rooftop, certo? Aqui simbolizado por essa grande caixa aqui, onde a gente pode ver que internamente a gente tem alguns componentes. E vamos lá, a gente tem primeiro a entrada de ar do nosso equipamento rooftop. Perceba que essa entrada de ar ela tem um formato bastante específico. Para quê? Poderia ser simplesmente uma grade aqui, né? E o ventilador iria succionar esse ar da mesma maneira. Só que essa entrada de ar do rooftop ela tem essa forma justamente para impedir que entre água, ou, por exemplo, em locais onde a gente tem a presença de neve, ou a gente tem alguns detritos, né, que possam, por exemplo, chuva de gelo, essas coisas, né, que possam estar no ambiente externo, ou contaminantes. Esse modelo, né, dessa entrada aqui é justamente para impedir que todas essas coisas externas, a não ser o ar, venham entrar no nosso equipamento, porque isso pode danificar os componentes internos, certo? E aqui também tem telas de proteção para não entrar algum tipo de animal ou algo do tipo. Então a entrada dele é projetada dessa maneira justamente para evitar esse tipo de situação, certo? Então a gente aqui, beleza, a gente tem a entrada de ar do rooftop.
Depois, a gente vai ter os nossos dampers. O que são os dampers? Eles são basicamente uma tela metálica que ela tem a capacidade de abrir e de fechar de acordo com a vazão, certo, que você quer admitir no seu equipamento. Então, basicamente é um regulador de vazão, né? São telas que vão abrir e fechar, certo? Ele tem uma posição totalmente fechada e uma posição totalmente aberta. Ela vai oscilar dentro desses extremos, deixando passar mais ar ou menos ar para entrar no nosso equipamento. Isso é muito utilizado quando a gente tem sistemas de retorno, né? E depois do nosso dumper a gente vai ter os nossos filtros, certo? Esse ar externo ele precisa ser filtrado para ele contaminar o mínimo, né, o resto dos nossos componentes. O ar foi filtrado, ele vai passar pela nossa serpentina resfriadora, certo? Que é o nosso evaporador. E logo em seguida a gente vai ter a nossa seção ventiladora, certo? Aqui representada aqui onde eu estou mostrando para vocês. Então, essa seção ventiladora, ela vai, certo, aspirar esse ar aqui do ambiente externo, vai filtrar esse ar, vai passar pela serpentina e vai insuflar no ambiente através de uma rede de dutos, certo? Então, aqui a gente tem esquematizado aqui, dá para a gente entender muito bem como é que funciona. A gente tem aqui uma rede de dutos, certo? E a gente vai ter aqui bocais de insuflamento, né, grelhas de insuflamento que vão jogar esse ar no ambiente no qual eu vou querer climatizar, certo? E percebe que esse ar ele é inserido no ambiente e depois a gente vai ter o retorno desse ar, certo? Existem alguns equipamentos rooftop que não tem retorno, existem outros que tem, certo? Então aqui eu trouxe um exemplo de um equipamento rooftop que tem insuflamento e retorno de ar. Bom, a gente tem a nossa seção ventiladora, a gente tem logo ao lado o nosso compressor, certo? E a nossa unidade condensadora. Então perceba que é tudo numa única caixa, certo? Tudo numa única caixa, é um único equipamento. E a gente ainda tem o nosso sistema frigorífico, né? Dá para perceber aqui que a gente tem o nosso ciclo básico de refrigeração. A gente tem o nosso evaporador, certo? Fluido refrigerante entrou no evaporador, evaporou, agora ele vai ser direcionado até o nosso compressor, até a sucção do compressor, comprimiu o fluido refrigerante, aqui vai ter a descarga do nosso compressor, fluido refrigerante alta temperatura e pressão, vai até o condensador, onde ele vai condensar, vai chegar na fase líquida, vai entrar no nosso dispositivo de expansão e logo em seguida ele vai entrar no evaporador novamente. Então a gente tem um circuito de refrigeração fechado, totalmente inserido dentro de uma única caixa. Essa caixa ela vai ser instalada nos tetos, telhados, certo? De edifícios de grande porte, vai poder climatizar o ambiente através do insuflamento do ar com uma rede de dutos. Então, esse equipamento rooftop é um equipamento simples, bastante fácil de entender, e eu espero poder ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, compartilha com seus amigos, e não deixa de se inscrever, porque isso ajuda bastante o nosso canal a compartilhar conteúdos para sempre ajudar, né, os apaixonados por engenharia e por HVAC. Certo? Muito obrigado. Até a próxima.